Bem-vindos a mais um Pode Pá, para ver se vocês estavam ligados. Calma que esse não. Bem-vindos a mais um Cativeiro Cast e hoje o tema é pra você. Sempre começa assim, tô ficando repetitiva, tô ficando já enjoada das minhas aberturas. Mas hoje o tema é pra você que tá assim, não se sentindo em paz, sentindo um peso, tem uma coisinha aí que não sai da sua cabeça, e mesmo quando você acha que não tá na tua cabeça, você tá com aquele pesar que você não tá em paz. Então, porque você não tá em paz, sim, tem coisinha aí na sua cabeça. E o que é isso? Remorsos, rancores, situações ruins que aconteceram com você, coisas que alguém falou, coisas que alguém fez, coisas que alguém não falou, coisas que alguém não fez, e que você guardou isso, ficou guardando, brigas, né? Enfim, conflitos muito grandes, ou mesmo questões ali de uma experiência longa que você teve numa relação familiar ou amorosa, seja o que for, e que te desgastaram, te humilharam, enfim, menosprezaram. Situações, né, da vida que hoje levaram você a ser uma pessoa que tá carregando esse peso por não ter o quê? Perdoado alguém. E hoje vai ser delicado, eu já falo. Mas é bem necessário. Prometo que você, depois de ouvir, vai entrar num caminho de mais leveza. Não seria bom se você tivesse mais leve em relação a esse assunto? Não seria bom se toda vez que alguém toca nesse assunto, que a pauta é essa, você não sentisse esse pesar, essa dorzinha, esse incômodozinho que pega em você toda vez? Não seria melhor? Então, hoje a gente vai trabalhar para que você consiga se livrar disso e ficar livre, leve e solta aí pra viver a sua vida sem esse pesar, né? Chamado não perdoar, chamado reter o perdão para alguém. E antes de falar isso, a gente já vai aqui, ó, subiu, para que você siga ali o Cativeiro Cast nas redes sociais, porque isso é imperdoável. Se você não fizer isso, eu não te perdoo, eu guardo pra mim, é um tópico sensível pra mim sempre. Se a pessoa tá aqui, caiu no vídeo, e não tá seguindo o Cativeiro Cast aqui no YouTube, ou mesmo lá no Spotify, ou mesmo no Instagram, no TikTok, onde for, vai lá, segue, ativa o sininho para que você fique por dentro das notificações. Você sabe que o Zuckerberg, a gangue dele, quer acabar com o meu projeto, entendeu? Eles querem me sabotar. E eles fazem o quê? Não mostram o meu conteúdo. Eu tô lá gravando toda semana pra eles fazer o quê? Esconder o meu conteúdo. Então você vai ativar o sininho, porque você vai provar pro Zuckerberg que ele não tem poder nesse canal. Entendeu? Nesse podcast aqui ele não tem domínio, e você vai receber sim a notificação, e vai aparecer sim pra você quando eu postar as coisas, e você vai lá e vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, vai mandar esse link pras pessoas, pra sua avó, pra sua tia, pra sua mãe, pra quem for. E você vai me ajudar, eu te ajudo também, tá? E se você tá ouvindo pelo Spotify, por favor, não esqueça de colocar aí as 5 estrelinhas, né? Como eu já disse, a gente chega lá tentando sempre ser 5 estrelas, às vezes não sendo, nem todas as vezes, mas sempre tentando, é isso que importa. E aqui vamos nós. Eu acho que quando a gente fala de perdão, não vai tardar pra você já identificar aí uma situaçãozinha na sua cabeça que tá bem no fundinho ali, que você ainda não esqueceu, só você vai saber. Eu acho que até muitos de nós guardamos aí perdões que nós não demos no calado ali da noite, só a gente sabe assim, bem veladamente. Então, pra você que tá com esse probleminha ali lá no fundinho da sua memória, que toda vez, que esse é um sinal, tá? Se você tá aí com dúvida, Katia, mas eu não sei se eu tô assim, dívida de perdoar alguém, será? Tenta pensar nesse assunto sensível, que toda vez que alguém toca nele, o que às vezes não é nem diretamente contigo, às vezes você tá vivendo uma outra situação, numa outra área da vida, com outra pessoa, e aquilo ali em você te incomoda, surreal, e você fica, nossa, por que será que eu tô tão incomodada com isso? De onde que é? Tá, é alguma situação que aconteceu comigo que eu não larguei de vez, totalmente, não abri mão dela, eu não segui em frente de certa forma. Esses incomodinhos com certeza são sinais de que a gente ainda não superou aquelas questões. E quando eu falo de superação, tá, gente, eu não tô falando sobre você esquecer completamente. E aqui já começa o episódio deixando muito claro isso. Quando a gente fala de perdão, a gente não fala de esquecimento, exceto você bater a cabeça e agora você é desmemoriado, você teve aí uma amnésia, aí sim você realmente não vai lembrar mais de nada. Do contrário, quando você escolhe perdoar, e é isso que a gente vai falar o como, não quer dizer, tá, já deixo bem claro pra você, que tá aí falando, nossa, mas como eu vou esquecer aquilo que fizeram pra mim, eu não consigo deixar pra lá, foi inaceitável e tarará, tarará. Já vou deixar claro que não é sobre você esquecer, tá? Você vai continuar lembrando disso. A ideia aqui é que cada vez que você lembre,
o que você sente ao lembrar se modifique. Não vai mudar, o perdoar não vai mudar, e já deixo aqui de bandeja, não vai mudar o que aconteceu, não vai mudar o que deixou de acontecer, mas vai mudar como isso te afeta. E essa é a importância do perdoar, do porquê devemos fazer isso e por que isso te ajudaria tanto e por que você não se desenvolve como uma pessoa aí que você deve estar buscando, né, se desenvolver, como isso te trava na sua jornada porque você não está perdoando. Então já deixo claro, não é sobre esquecer. Você jamais vai esquecer as questões, situações aí que estão na sua cabeça. E perdoar também não significa dar um tapinha nas costas da outra parte dizendo tá tudo bem, não foi nada, tudo bem, deixa pra lá. Não, não é também diminuir o que aconteceu. Esse processo do perdão, ele tem um foco específico, essencial para o seu próprio bem-estar. E não para massagear o ego do outro, e não para dar um tapinha nas costas do outro, e não para validar o outro. É sobre você. É sobre como que você, como pessoa, pode dar o próximo passo, como você pode seguir em frente, como você pode deixar isso cada vez mais afastado e mais distante de você. Por que eu falo isso? Eu já dei esse exemplo em outros episódios, falando que eu lembro que quando eu era bem jovem, aconteceu lá uma situação com uma pessoa e eu fiquei muito mal com aquilo. Eu juro pra você, não tinha um dia da minha vida em que eu não acordava, e meu primeiro respirar de estou viva, quando eu acordava, eu não sentia aquele é um peso, gente, é literalmente o peso que você sente assim na região do peito, sabe? Por lembrar da situação que tinha acontecido. Sério, isso me seguiu por mais de um ano e eu fiquei muito mal. Por quê? Porque isso são doses homeopáticas, e é isso que eu quero tocar com vocês, na importância. Por que a Tia, mas tá lá esse assunto enterrado? Eu acho que eu nem lembro disso. Cara, são doses homeopáticas do não perdão que vão te envenenando aos poucos. Eu fui entrando numa tristeza profunda, porque todo dia eu lembrava daquilo, eu não conseguia superar aquilo, e aquilo ia me envenenando dia a dia, e eu não tava nem percebendo. Vai tirando a nossa energia, vai tirando o nosso brilho, vai tirando a nossa paz. Então todos os dias eu lembrava daquela situação. Todos os dias eu lembrava daquela situação. Alguém tocava no assunto daquela situação, dava aquele mal-estar, aquele aperto, porque era uma situação que não estava resolvida pra mim. E eu tive, depois de um tempo, já tô falando a conclusão aqui pra mim, eu não me dava mais isso. E aí eu falei, quer saber, eu tô evitando esse assunto, eu tô enclausurando essa questão que aconteceu comigo, que às vezes o outro lado nem sabe o que tá acontecendo comigo, então eu vou deixar ele saber, vou deixar essa pessoa ciente do que tá acontecendo. E eu fui lá atrás do problema, encarar ele, e falei, olha, pessoa, vim falar contigo porque a gente se desentendeu e isso tirou a minha paz. Eu não tô falando contigo já tem um tempo por conta dessa situação. Me expus, tá? Me abri, falei tudo que eu tava sentindo, por que aquilo me feriu, como que aquilo tava me deixando me sentir. Falei, sabe? Falei assim, ó, sem imaginar e esperar como que eu ia receber aquilo. Eu só senti que eu precisava muito falar, tirar aquilo de mim. E olha que interessante, quando eu falei pra pessoa sobre isso, a pessoa ficou chocada, claro. Por quê? Porque já tinha tanto tempo aquilo que eu não falei, e a vida passou e tudo mais, e a pessoa falou, meu Deus, olha, a pessoa até pediu desculpa, falou assim, desculpa, porque eu, na verdade, eu não tinha nem percebido que a gente tinha se afastado, eu nem fazia ideia de que a razão era essa. Sei lá, pra mim a gente só parou de se falar, ai, a vida é assim, e não imaginava que tinha um porquê. Olha que louco, né? Então às vezes a gente tá fazendo essa movimentação de vou parar de falar com a pessoa, vou mudar o jeito que eu trato ela porque eu tô com essa mágoazinha até ela perceber o que ela fez. E pode acontecer como aconteceu comigo, a pessoa não vai perceber. A pessoa tava vivendo a vida dela nesse um ano maravilhosamente bem, realizando suas coisas, fazendo suas atividades, acordando bem. E quem é que tava mal? A pessoa que resolveu que tava ali encrencada com isso e não foi resolver isso e não perdoou isso e ficou lá mal por um ano enquanto o outro tava super bem. Então é esse ponto que eu também quero chegar pra você. Você vê como o não perdoar, ele tem malefício só pra gente? Assim como o sentir raiva, que eu já disse isso em outros episódios. Você guardar esse sentimento ruim contra outra pessoa não prejudica a outra pessoa, gente. Enquanto você tá aí mal, tá? Não vivendo o que você tem que viver, travando a sua vida, o outro tá tranquilo, ele nem lembra. Ele nem lembra, foi o que aconteceu comigo. Foi um tapa na minha cara isso aí, sabe? Foi a única vez, e aí já foi o suficiente pra eu lembrar e eu aprender que, tipo, Gatiele, não se guarda mágoa, não se guarda rancor, porque no final é você que fica mal e é o outro que tá lá bem tranquilinho, vivendo a vida dele,
e você tá aí toda, ai meu Deus, não esqueço, não esqueço. Então, pra você que chegou até aqui, eu sei que a gente tá falando de situações e situações sobre o que fizeram contra você, porque isso ocorre, tá? Você vai falar, Catiele, você não sabe o que aconteceu comigo, a minha situação é mais complicada, não foi um... E até eu já cito, eu vejo muitas vezes que algumas pessoas têm problema em perdoar os pais, e eu vou dar um exemplo mais específico, tá? Só para que se entenda. Às vezes a gente tem aquele pai, mãe que foi negligente, né? Não conseguiu ser muito presente na vida dos filhos, por vezes foi até agressivo verbalmente, fisicamente, foi o meu caso, né? Com a minha mãe, meu pai super negligente, não sei o quê. E que você olha isso e fala assim, isso me feriu, eu fui uma criança infeliz, eu fui, né, desprotegida, eu me senti sozinha e tarará. E aquilo foi calcificando em você, porque é uma criança e você não tem, né, ferramentas para lidar com aquilo. Mas depois da vida adulta, até já vi isso acontecer, dos próprios pais se perceberem, né, sendo pessoas ali que não tem manual para ser pai e mãe, cada um embora tenha, né, fisicamente, mas ainda é diferente, cada filho é um filho, cada pai e mãe é um pai e mãe, então eles erram, né. E aí eu vejo os filhos, às vezes, muitos anos depois, os pais já nem são mais aqueles pais, já mudaram, hoje eles são presentes, hoje eles reconheceram que foram ausentes, então agora eles são presentes, eles estão juntos, eles querem saber, eles querem participar. E os filhos não perdoam, não deixam os pais se aproximar, eles não querem de jeito nenhum. Você entende? Virou uma coisa tão calcificada, tipo assim, foi se criando um muro tão grande entre a pessoa e o outro lado, né, pelo aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer, que depois pra você quebrar aquilo, meu Deus, é um muro impenetrável, é impossível de acontecer, E eu posso falar, às vezes já aconteceu comigo de sair com pessoas e conhecê-las e ouvir papos como esse, sabe? Tipo, eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha mãe, a minha mãe tá lá agora correndo atrás de mim, agora meu pai quer fazer de tudo por mim, sendo que quando eu era criança ele não, tá. Esse tipo de picuinha, gente, eu olho, eu entendo, só que eu penso assim, se a gente tá falando de um adolescente, né? Uma coisa é você tem 20 anos de idade, você ainda tá com essas picuinhas, mas já acho que assim, já é o momento de você começar a parar de ter essa picuinha. Eu acho brega. Vou falar aqui pra ti, eu acho você brega. Eu acho que assim, esse tipo de picuinha, tá, gente? Tô falando especificamente de, falhazinhas que meu pai e minha mãe tiveram, porque não sabiam ser pai e mãe, aí teve uma vez lá que ele falou comigo de tal jeito, uma vez que ele me bateu de tal forma, teve uma vez... Então assim, eu vou te falar o meu processo, tá? E cada um é cada um e eu entendo super isso. De novo, os pais e as mães não têm a capacidade de prever como eles vão ser como pai e mãe. Eles têm como referência quem foram os pais deles, que muitas vezes não é um bom exemplo, que também falharam muito, e aí eles seguem pensando, não, então tá, então deixa eu talvez tentar não reproduzir o que foi comigo de ruim, nem sempre conseguem, ou às vezes eles até falham porque eles vão para um outro oposto, né, tipo assim, deixa eu não ser nada daquilo que os meus pais foram comigo de ruim, mas daí eles acabam errando contigo de outra forma. Na verdade, ser pai e mãe é saber que você vai falhar, vai errar, não tem como, não existe pai e mãe perfeitos, então assim, em algum momento eles vão ter essa falha. A grande questão é que as crianças, né, passam por aquilo, aguentam aquilo, né, sem ter muitas ferramentas e tal, só que passado um momento, você é confrontado com tipo, tá, essa é a família que eu nasci, é frustrante, né, quando você já tem uma certa idade, e eu nem lembro que idade que eu tinha na época, eu vou chutar aqui uns 7, 8, eu acho que assim, a partir de uns 5 anos, você já olha em volta e você fala, nossa, a casa do amiguinho é mais, não sei, é mais, a galera não grita, a mãe dele não é louca, estressada, não é violenta, nossa, os pais dele não batem nele, você já vê que a sua família, assim, ou você... Pra mim foi esse lado, né? Pra mim foi tipo, nossa, a grama do vizinho é verde mesmo. Mas eu acho que tem gente que já participou de casas que você fala assim, nossa, realmente é a minha grama que é verde. Mas tô falando do caso de você ser uma dessas crianças que passou por essas negligências parentais, que é a maior parte de nós, né? E eu lembro que eu vi aquilo muito criancinha e falei, pô, primeiro veio aquele sentimento de que merda, né? Entre tanta família pra nascer, vim nascer nessa família aqui, né? Nessa casa da frente. Podia ter nascido na outra casa ali, podia ter nascido aqui, na vertical aqui, ó, pegando aqui essa mesma rua, não precisava nem ter mudado na rua, só me deixasse nascer na outra casa ali que eu já tava muito mais boa da cabeça. Não tive essa oportunidade. Então, passar daquela fase de você falar, pô, que droga, essa família que eu tenho, aceitação, né? Essa família que eu tenho, etc. Eu lembro que eu tive muita ajuda, não vou mentir, lá pelos meus 14 anos de idade, porque
esse assunto parental ainda era uma coisa muito sensível pra mim, porque eu ainda estava morando com a minha mãe, meu pai ainda era uma pessoa ausente, tarará, e eu ficava mal com aquilo. Eu lembro que a primeira vez que alguém tocou no assunto família comigo, ou sempre que tocavam no assunto família comigo, meu Deus, aquilo era péssimo, era horrível, né, era dolorido demais, porque ainda era uma feridona, né, que eu ainda estava, não só, ela estava presente, mas ela ainda estava sendo gerada, né, eu ainda estava no meio do campo da batalha ali, porque eu ainda era uma adolescente morando com os meus pais, com a minha mãe no caso. Então, era dolorido, quando alguém falava daquilo eu ficava agressiva, eu ficava violenta, eu ficava defensiva pra caramba, porque era uma dorzona minha, gigantesca. Pela minha mãe, né, ser agressiva, violenta, incomunicável e etc. E aí eu falava, poxa, né, eu era muito carente de ter aquele carinho, aquela atenção, eu era muito quietinha, eu era muito tipo... Se eu fosse uma dessas crianças, né, encapetada, eu acho que eu até entenderia, mas eu não era, eu falava, poxa, eu sou tão quietinha, né, minha mãe... Eu sou tão boazinha, minha mãe ainda vem pra cima de mim, que isso, né? E eu lembro que eu ficava com essa dor. E aí lá pros meus 14 anos, que eu tive muita ajuda de um amigo meu, que na época, né, não é problema pra mim falar, que eu era aí de igreja, né, acabou que foi um pastor de jovens que virou meu amigo, e foi essa pessoa que abriu os meus olhos pra falar, cara, mas a tua mãe também é um ser humano, mas a tua mãe também falha, mas a tua mãe também é uma pessoa que... olha tudo que ela passou e etc. Então, até então eu tava muito preocupado com as minhas feridas que ela estava gerando, né? Com o meu umbigo, eu não tava nem olhando as dela. Tipo assim, não interessa que ela passou por isso. Ela me magoou, me fez sofrer, ela me espancou por várias horas seguidas. O conselho tutelar, ela já foi denunciada por espancamento. Ela só xinga, ela só grita, ela só me maltrata, só me humilha. Juro pra ti, gente, só minha psicóloga sabe. Minha psicóloga até fala assim, nossa, pelo tanto que você passou até que você tá bem encaminhada. Enfim, então assim, eu passei por barbaridades durante a vida inteira, então eu consegui depois disso olhar pra ela e falar, ai, que empatia que eu tenho por ela, não conseguia, no começo eu não conseguia mesmo. Então levaram-se anos, levou um tempo pra eu conseguir vê-la e graças a Deus também ela foi mudando, né, os pais, tô falando agora em específico dos pais, né, as pessoas vão mudando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sensível, a gente vai revendo coisas que já aconteceram, a gente vai se arrependendo, sabe, é super normal você ver aí a galera... pai e mãe ali por volta dos 50 anos, eles já começam a ficar super sensíveis, eles já começam a lembrar das coisas que eles erraram, eles ficam emotivos, eles ficam, sabe, aí é inclusive até um bom ponto pra tocar nesse assunto que a gente vai falar aqui hoje no Cativeiro Cast, que é essa idade que eu sinto que vem essa onda de perdão, sabe, que os pais sentem aquele remorso das coisas que eles fizeram, que eles querem que os filhos também sintam esse remorso, eles querem essa reconciliação, né, vira uma coisa assim meio tudo ou nada, e minha mãe foi mudando, foi ficando mais leve, mas ainda assim, claro, né, ainda era fechada, ainda não sabia se comunicar e etc, etc. Só que eu olhei para aquilo e aí eu fui, com a ajuda desse meu amigo, conseguindo ver minha mãe de uma outra maneira, conseguindo ver ela como uma pessoa que, cara, não é que ela tivesse outra escolha, né, ela tava ali, sozinha, com 5 filhos, não tinha ajuda, tipo, como é que ela tem paciência pra 5 crianças e tendo que trabalhar quase, sei lá, 20 horas por dia, tipo, era estressante pra ela, etc. Minha avó e meu avô também não foram pessoas da comunicação com ela, também sempre foram muito violentos, etc. Então eu só reproduziu muita coisa ali e foi um trabalho meu, de perdoá-la. Na minha mente, na minha cabeça, comigo, no meu processo. Porque ela não ia vir nunca falar comigo assim, ó, escuta aqui, deixa eu sentar e te falar, vem cá, me perdoa. Pode acontecer, mas eu não espero por isso. Inclusive, já falo agora, não espere que o outro lado, se você está de picuinhas com alguém, não espere que o outro lado vai vir, porque a maior parte das vezes não vai vir, e isso vai continuar envenenando você. Então eu lembro que eu passei por esse processo da adolescência sozinha, sem envolver minha mãe nisso, perdoando ela e me curando dessas feridas e vendo ela de outra forma. E aí, foi esse movimento, né, então enquanto eu me curava, ela também mudava um pouco, então a gente entrou assim numa linha de paz, né, não tinha mais os conflitos, as humilhações, etc, etc, mas ainda, eu até sinto, por isso que eu falo, eu até sinto que mesmo não sendo comunicado, eu acho que chegou num nível ali que ela ficou com vergonha, assim, das coisas que ela fez, ela sabia o que ela fez comigo, por todos os anos, e ver o ser humano que eu me tornei, que tratava ela ok, que não a retalhava pelas coisas todas, sabendo que talvez ela pensasse, pô, ela deveria, ela poderia, eu fui má com ela poderia agora ser super péssima comigo, e não é, aquilo constrangia ela. Então a minha mãe, ela passou pela minha vida, nos últimos anos dela, com uma postura de constrangimento, de tipo, putz, falhei, hein, falhei.
Mas eu lembro depois, e até toda essa história que eu tô contando sobre a minha mãe, se você quiser e ter mais curiosidade pra saber, eu conto sobre isso no episódio que eu falo sobre a minha mãe, que é Mães Também São Filhas. Esse episódio é muito bom, pra você que é filho ouvir, e pra você que é mãe também, é muito bom. E aí eu falo um pouquinho dessa história, dessa jornada com a minha mãe, mas eu tive essa conversa com ela, então eu tive a oportunidade de perdoar minha mãe e de ouvir dela, né, o Me Perdoe, enquanto ela ainda era viva. E isso aconteceu com a minha mãe. Tô dando esse exemplo aqui pra falar de situações como essa, da criação, do trato, etc. Onde a gente tem pessoas que também passaram pelo que eu passei, mas estão até hoje, com 30, 40 anos, e que não perdoaram seus pais. Estão aí agora ainda tratando os pais muito mal, estão, tipo, é aquela criancinha pequenininha que só ficou mais velha e que agora tá tipo assim, agora eu é que vou pisar em vocês. E esse processo do perdão, tá, gente, ele é totalmente racional, ele é uma escolha. Eu falo porque eu lembro que os meus irmãos mais novos também passavam pelas negligências que eu passei e que nem todos eles conseguiram seguir em frente, né? Tem alguns que não conseguiram, tem alguns que, tipo, levaram foram muito machucados também e não conseguiram lidar com aquilo enquanto a mãe era viva, né? E aí depois que ela morreu, que a pessoa talvez teve uma clareza, mas, tipo, podia ter tido antes, mas não teve. E isso, graças a Deus, eu tenho, assim, muita gratidão em poder dizer que me reconciliei com a minha mãe antes dela falecer e tô leve com isso, então ótimo, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Tem você agora que tá aí pensando, olha, Gatiele, na verdade você tocou nesse ponto. Eu me sinto magoada com questões que, sei lá, eu não posso mais me reconciliar com a pessoa porque ela já não mora aqui, porque eu não posso mais falar com ela, porque ela já morreu, porque ela já não tá mais na minha vida, etc. E como fazer isso, né? Como que eu posso, então, trazer isso sem depender que o outro me perdoe ou sem depender dessa conversa? Ótima pergunta e terei o maior prazer em responder. Eu dei esse exemplo da minha mãe, mas eu tive vários outros momentos da minha vida onde eu não estive com pessoas que eu perdoei. Nem elas sabem, possivelmente nunca saberão, não que eu tenha problema em falar, mas eu tive muitos processos de perdão sem contar com o outro. Porque nem sempre o outro precisava saber daquela situação. Como foi uma coisa criada por mim, gerada por mim, que me afetava, o outro não tinha poder sobre aquilo, não ia mudar a vida daquela pessoa, ela ter conhecimento daquilo, não, porque já não era uma pessoa que estava na minha vida e que eu queria que ficasse na minha vida, mas aquilo ainda me afetava. E houveram então algumas vezes em que esse momento aconteceu, da situação na minha cabeça me corroendo, daquele sentimento ruim, o peso, né, gente? O peso do não perdoar, o peso de alguém me feriu, a situação que aconteceu comigo mexeu profundamente e você sabe, né? Você reconhece o sentimento que eu tô falando. Só que eu não tinha oportunidade de falar com a pessoa. E eu lembro que eu fiz isso mais de uma vez, que era chegar em um momento sozinha, ou dentro do meu quarto, ou, sei lá, num parque, onde eu ia, sentava, e aqui já tô te dando um exercício de como você perdoar alguém sem precisar falar com essa pessoa, sem precisar que ela chegue pra você e te peça perdão, ou que você chegue pra ela e comunique que você quer o perdão dela, né? Como perdoar sem que alguém esteja arrependido. Eu acho que essa é a grande questão. Eu gosto muito de reconhecer o porquê que aquelas coisas me feriram do jeito que me feriram, né? E eu sei que tem coisas que não são óbvias, né? Tipo, Gatiele, é óbvio que me feriu os meus pais serem negligentes. Sim, eu era uma criança que dependia ali do cuidado dos meus pais, isso não aconteceu. Tirando essas situações, mas ainda assim válidas para que você reconheça sim o porquê que aquela situação te machucou, o porquê que te magoou. Lembra mesmo, tá? Porque essas dorezinhas que a gente guarda, quanto mais tempo elas são guardadas, a gente... Daqui a pouco, assim, não é que a gente cicatriza, mas a gente tá tão habituado a não mexer, então esse exercício é pra cavucar mesmo, tá? Esse exercício é pra você, por isso que eu falo que é bom e é necessário que você o faça sozinhos, num ambiente onde você possa dar uma extravasada, que pode ser que você queira chorar, pode ser que você não se sinta muito bem. Lembre-se tudo, traga à luz mesmo todas essas dores, todos esses momentos, as falas todas que te machucaram, enfim, todo aquele BO, traga pra luz, né, estenda no varal essas situações. E depois, tô falando exatamente o que eu já fiz várias vezes, tá, gente?
E depois eu lembro que assim, ó, pra uma coisa me machucar, magoar, é que geralmente eu tinha alguma boa relação com a pessoa, tinha uma boa expectativa sobre ela, ou às vezes tinha uma relação já construída que era boa, que era legal, que teve bons momentos. Então eu procuro resgatar esses bons momentos com essa pessoa, né? Eu procuro resgatar, se não bons momentos que eu tive com essa pessoa, que às vezes não é o caso, né? Por exemplo, com a mãe não foi o caso, a gente não teve bons momentos. Mas eu tentei resgatar um olhar quase que criando mesmo, sabe? De olhar aquela pessoa de um jeitinho, a tentar entendê-la, tentar realmente ser empático com ela, tentar me colocar assim, sabe, calçar os sapatos dela e tentar percebê-la. Um exemplo, né, se eu estivesse falando desse exercício, se eu tivesse feito com a minha mãe. A gente não teve bons momentos, assim, no sentido de, gargalhadas, filha e mãe. Não tivemos. A gente cozinhando junto. Não tivemos. Mas eu conseguiria, sim, fazer um exercício de olhar pra ela com mais amor e ver, tipo, poxa, tadinha da minha mãe, sabe? Passou por todas as coisinhas que ela passou, tão criancinha já tinha que trabalhar, assim como eu tive as minhas necessidades de ter alguém junto e perto e tal, ela também teve e não teve, né, quis e não teve também, então ela sabe o que eu sinto, então eu também sei o que ela sente, né, e olha que pena, ela não teve a clareza para conseguir se compreender, então assim, esse exercício de empatia é um exercício que você, no meio desse processo de depois de lembrar as coisas ruins, não é fácil, tá? Porque vem raiva e a gente tá assim, a questão do não perdoar traz muitos sentimentos, né? Um deles é não só a tristeza, mas a raiva, né? Você fala, poxa, agora eu vou ter que ser empático com essa pessoa que fez isso, aquilo outro comigo? Que você foda essa pessoa. É difícil, por isso que eu falo que pode ser que demore. Pode ser que você não consiga fazer isso agora, se é um assunto muito recente ou se é um assunto que take your time, leve o seu tempo. Mas em algum momento é interessante que você faça isso. E o que eu fiz nesses momentos? Alguns demoraram mais tempo, tá? Alguns, sei lá, eu consegui fazer esse exercício, sei lá, 1 ano depois das situações acontecerem, eu consegui sentar mesmo e falar, tá, tudo bem, nesse 1 ano eu já digeri essa situação de várias formas, já lembrei, relembrei, e acho que a coisa que tem que ficar mais, assim, clara na nossa mente, eu vou falar de uma visão minha particular sobre o mundo, que me ajuda muito pra tudo. Toda vez me ocorre, passa pela minha cabeça, eu sempre tenho essa informação na minha cabeça, que é qualquer coisa que acontece eu falo, cara, é o ser humano. É o ser humanão tentando ser feliz e sofrer menos. Não importa o que a pessoa fez, é ela do jeito mais problemático muitas vezes, doentio sim, tentando ser feliz, tentando lidar com as suas próprias metas. Mas eu não tenho culpa, eu não merecia, tarará. Não temos mesmo, não tínhamos culpa mesmo, não merecíamos mesmo, não... Maldita hora que estávamos nós no caminho dessa pessoa e foi conosco que isso aconteceu. Sim, eu não tô aí que tá, gente, não estou aqui desvalidando as coisas que fizeram contigo. O exercício é olhar para essa pessoa e falar, que lamentável, né, que triste que essa pessoa teve que passar por isso e isso respingar em mim, teve que respingar. Então, é um exercício depois de você falar, é só um ser humano, é só uma pessoa. Por mais que eu não tenha aqui agora como puxar um momento de bom que eu tive com essa pessoa, então lembre-se apenas que ela é um ser humano, assim como você, que também é, porque todo mundo é hipócrita no próprio discurso, tá? Você pode estar super magoado com uma pessoa, uma coisa que ela te fez, mas você tá fazendo essa coisa igualzinha com outra pessoa, em outra circunstância, então calma lá, também põe aí as tuas botinhas, né? Calce os seus próprios sapatos e entenda que essa pessoa também tá tentando, tá fazendo. E por último, que acho que pra mim faz muito sentido pra esse fechamento, é quase, eu vou chamar assim, gente, é quase um ritual de perdão que eu faço, pode se chamar assim, talvez não um ritual, é um gesto mais simbólico mesmo, e eu já o fiz mais de uma vez, eu já fiz eles, vou explicar uma outra parte também, mas só pra finalizar essa, que é uma coisa mais meditativa, uma coisa mais de você trazer à memória as coisas todas, eu finalizava e finalizo sempre tentando desejar para essa pessoa que me fez o mal o melhor bem possível. Abençoá-la, por assim dizer. De verdade. Tipo, com sinceridade, trazendo assim, ó, como se fosse desejando pra mim, sabe? Tipo, como se eu fosse assim, cara, eu quero que dê tudo certo, que essa pessoa seja feliz, que ela nunca tenha que passar por isso que ela causou em mim, que ela... Cara, eu começo a desejar tudo de uma pra essa pessoa. É fácil fazer isso? Pra alguém que te machucou, que te feriu, que... Não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil.
Mas eu vou te falar que ao momento em que eu consigo, tô falando já de quando eu fui fazer esse exercício, eu já tava ali com 1 ano desse assunto maturando na minha cabeça. Pode ser que você consiga fazer isso mais rápido, pode ser que você consiga fazer isso depois, o importante é fazer esse exercício. E eu tive esse momento de conseguir agradecer a pessoa pelas coisas boas na minha mente, né? Então, gratidão pelos momentos bons com essa pessoa, pelas coisas legais que aconteceram, mas entendo ela, perdoo ela pela humanidade que ela teve em errar comigo nisso. Que droga pra mim, mas ok, entendo, é um ser humano. E por último, abençoá-la para que ela seja uma pessoa feliz. E pra mim, eu vou te falar assim, pra mim essa é a parte que se a gente for imaginar assim uma cena e eu tô assim algemada com essa coisa da culpa e do não perdão, porque eu sinto que sim, isso nos prende, nos envenena, isso nos deixa pequenos, eu sinto que esse é o momento que eu rompo, sabe? Esse é o momento que tipo assim, ó, se tinha algum muro ele cai na hora, se tinha alguma algema ela cai, é o momento que eu saio do meu cativeiro, que é o momento que eu consigo liberar esse perdão, abençoando essa pessoa e desejando pra ela o melhor bem do mundo. E é sincero, e eu vou te falar, no começo assim vai sendo chatinho, vai incomodando, porque eu falo assim, nossa, eu vou ter que abençoar essa pessoa que fez isso comigo. Ai. E vai indo ruim, sabe? Tipo, não vai automático não, pra você achando que tudo é flor, não é. É chatinho, no começo as palavras saem bem, tipo, que dê tudo certo, né? Que seja... tipo, é forçado. No começo é forçado. Mas aí você vai insistindo e aquilo, cara, aquilo vai saindo. Quando você coloca vocês dois na mesma balança, como humanos, como pessoas que estão tentando e falhando, aí sim você consegue abençoar essa pessoa e desejar pelo melhor bem do mundo, como se fosse pra você mesmo. E aquilo vai indo, sabe? Eu vou te falar, é um movimento tão... Parece bobo que eu tô falando, né? Mas são experiências que eu já fiz várias vezes, então pra mim sempre dá certo. Vai te enchendo tanto essa coisa de você desejar o bem pra alguém, isso com certeza tem alguma explicação aí neural. Você vai sendo cheio desse sentimento de gratidão, de amor, de compaixão. Cara, eu sempre me sinto muito cheia disso quando eu tô nesse processo de perdoar. Eu vou sendo consumida por aquilo. E quando eu vejo, eu já perdoei a pessoa, sabe? Tipo, eu consigo, no final desse processo, tá? Pode durar, sei lá, 1 hora, 2 horas ali que eu tô trancada naquele processo. Eu saio daquilo super leve. Mas super leve. E depois desse exercício, se eu lembro daquilo de novo, se aquilo vem à tona, a dorzinha que causava, o incômodo que causava antes é muito menor. É muito menor. E depois desse processo que você faz, conforme o tempo vai passando e você reafirma aquele, cara, gratidão, obrigada, segue teu caminho, eu sigo o meu, paz, plenitude, aquilo para de te atingir até nunca mais te atingir. Prova viva aqui que vos fala, tá? Eu já fiz isso várias vezes e é excelente. É muito bom. E a melhor parte é essa. É um processo que você pode fazer sem depender do outro. Eu não fui falar com o outro, eu não tive uma conversa com o outro, tipo, eu não preciso do perdão do outro. Eu não preciso que ele venha e chegue pra mim e fale assim, olha, me perdoe, por favor, eu reconheço os meus erros. Eu já reconheci seus erros. Tem uma variação desse exercício onde as pessoas colocam na frente delas uma cadeira e aí elas fingem que elas estão falando com essa pessoa. Eu faço um pouco disso também, não coloco uma cadeira, mas tipo, nesse processo que eu tô de relembrar tudo e de falar as coisas, eu fico imaginando às vezes que eu tô falando com essa pessoa também. E eu falo, olha, fulano, você vacilou, hein? Você pisou na jaca aqui. Fale, né? Se você não quer falar, então escreva, né? Escreva, grave um áudio, não sei, fale com alguém. Mas faça esse exercício. Esse guardar é o maior dos problemas. Tem aí várias linhas aí da medicina alternativa que trazem esse pensamento de que o guardar sentimentos ruins, seja o não perdão, o remorso, a raiva, a dor, o não perdoar, o não liberar perdão, ele pode sim causar doenças fisiológicas em nós, né? Eu não preciso nem falar que a questão da depressão é uma coisa diretamente ligada a isso. Você fica... Cara, aquilo te aprisiona, mano. Isso te aprisiona. Se você tá vivendo isso te aprisiona. Ai, Catiele, não, eu nem lembro. Raramente lembro, tarará, mas ainda tá aí. Porque é no menor citar esse assunto ainda te incomoda. É na menor atitude que você tem que tomar numa área que aquilo... Dá uma lembradinha naquilo que você passou, você já fica, ai, eita, não é bem assim, calma lá, e não sei.
Então ainda tá aí. Por mais longo que seja o processo. Às vezes você tá aí, não, mas já faz 10 anos essa situação toda. Não, mas já faz não sei quantos mil anos essa situação toda. E ainda tá aí. E eu já deixo esclarecido também uma questão. Aqui eu falei de exemplos de você perdoar pessoas que não fazem mais parte da sua vida. Eu acho que até é um movimento que fica um pouquinho mais fácil. Porque aí você se liberta daquela situação, né, que te aconteceu, libera o perdãozinho e segue sua vida. Mas aqui também tem outro viés, que é você ter que conviver com essa pessoa, ou essa pessoa tá na sua vida, ou ela vai ter que continuar na sua vida, ou você quer que ela fique na sua vida, não sei. Eu quero deixar bem claro que perdoar, como eu falei, não significa esquecer. E perdoar, muitas vezes, ou antes, na verdade, do perdoar, né, dependendo do que aconteceu, causa um ruído muito grande da relação, que perdoar não vai ser uma cola mágica, que é como se nada tivesse acontecido e agora a gente passou uma borracha nisso, isso não aconteceu. Gente, isso não existe. Qualquer pessoa que queira vender perdão desse jeito tá errado. Não caia nessa. Não é, o lago do esquecimento. Não, não tem lago do esquecimento, não tem borracha. O que aconteceu foi acontecido sim, tá? E aí a gente fala de pessoas que muitas vezes aconteceu uma situação, a pessoa erra, ela vem te pedir perdão. Vamos falar que verbalmente assim você falou, tudo bem, eu perdoo você. Sofreu o que tinha que sofrer, foi chato, foi dolorido, mas você falou que perdoava. A partir daquilo que aconteceu, por mais que seja falado e liberado o perdão, tudo muda. Perdoar uma situação traz, numa relação, né, seja ela, de novo, familiar, amorosa, tal, traz um ruído muito grande, traz um afastamento muito grande, que não é eu falar eu te perdoo, que vai apagar tudo isso, que vai deixar isso esquecido. Então, perdoar é diferente de reconciliar. Reconciliar é um outro tema, é um outro momento, um outro episódio, mas é sim uma construção, assim como foi para você chegar onde você chegou hoje, né? Então, para você ter uma relação que saia lá do momento que você é um estranho, outra pessoa também é um estranho, até que vocês criem ali uma intimidade, até que vocês virem pessoas próximas, isso levou tempo, né? Não foi da noite pro dia, vocês não se esbarraram e daqui a pouco já estavam, né? Levou um tempinho. E isso leva um tempinho também nas relações, quando elas são atingidas por questões, né, magnânimas, grandes assim, ao ponto de deixar você profundamente ferido. Depois que isso acontece, é baby step de novo, é passinho pequenininho, olha, eu vou tentando, eu vou indo, né, a gente vai indo aos poucos. E aqui, bom, eu não sei qual é a sua relação, não sei quais são as situações que você está, pra entender, porque às vezes a gente tá falando aqui de, sei lá, é você e seus pais. São relações que existem, né, enquanto seus pais existem, você vai ser filho dessas pessoas, né? Até quando morrerem, você ainda foi filho dessas pessoas e nada apaga isso. Então, às vezes, uma redução ali na frequência que você vê essas pessoas, se for possível, mas assim, eu vejo às vezes exemplos de pessoas que, por exemplo, vão perdoar traições. E aí a pessoa, né, passa por todo aquele que eu nem posso imaginar o quão dolorido deve ser você ser traído por alguém, e aí a pessoa resolve perdoar. E, gente, eu juro pra ti que eu não consigo entender como é que isso acontece. Porque, por mais que você perdoe a pessoa daquela situação, tudo bem, eu perdoo você pelo dia X que você me traiu com a pessoa Y, e eu perdoo você. Não muda o fato de que você depois vai ficar, gente, o triplex aqui dentro da tua mente de você pensar que a qualquer momento aquela pessoa pode escorregar e te trair de novo. Como é que você vive com isso? Mas isso aqui é só um parênteses no meio desse episódio. Eu não sei como as pessoas conseguem viver nessa situação. Mas cabe o ponto também de você entender se entra aí uma reconciliação ou não. Entra de novo, voltar nesse relacionamento ou não. Porque as coisas mudam. Eu já tive em relações, em situações, né? Não eram relacionamentos, mas eram questões, como é que eu vou te chamar assim? É como se fosse no trabalho, assim. Não era bem trabalho, mas como se fosse isso. Onde tal pessoa fez uma coisa muito tosca, mas não foi uma atitude, não. A pessoa estava numa postura, num mood, acho que era isso, tosco e desrespeitoso, e ela saiu desrespeitando geral, assim, tipo, tava nem aí pra ninguém, chegou mandando e desmandando, fazendo e acontecendo,
E eu olhei aquilo e eu falei, gente, quem é essa pessoa, né? Que eu tava aqui fazendo meu trabalhinho há anos, bem quietinha, bem bonitinha, bem, né, entregando ali, dando o meu melhor. E chega essa pessoa e agora ela diz que eu não posso mais fazer o que eu tenho pra fazer. Enfim, foi uma situação bem esquisita. Que eu olhei pra aquilo e eu falei, isso é tosco, isso é burro, isso não é inteligente. E no final, nem lembro quanto tempo durou esse bafafá aí, gente. Mas no final, essa pessoa que fez essa pataquada toda, percebeu que fez merda. Percebeu. E levou um tempo, não só ela, mas todo mundo que apoiou ela depois percebeu que fizeram merda. E eu lembro que as pessoas vieram me pedir desculpas, né? E eu já tava, porque como eu vi que elas estavam erradas, eu já tava aquela postura tipo, tá, tudo bem. O que eu posso fazer? Mas eu lembro que depois de eu ter perdoado a pessoa e tal, né, falando assim, fulano, ai, me perdoa. Eu falei, sim, pessoa, eu te perdoo. Essa pessoa veio me pedir perdão mais umas 500 vezes. Ela me via e vinha pedir perdão toda hora. Por quê? Porque ela tava à espera que a minha relação com ela voltasse do zero. Ela tava à espera que eu falasse, ai, bobo, nada a ver, vamos ser amigos. E não. Por quê? Porque o que ela fez, desrespeitando o meu trabalho, mostrou a imagem que ela tinha de mim. Eu falei, é assim então que você achava que eu era? Que eu não valia nada meu trabalho? Enquanto você tava fazendo não sei o que, eu tava aqui trabalhando pra caramba, você acha que não serviu de nada? Tipo, você e quem te apoiou acha que o quê? Que é brincadeira? É isso que eu tô fazendo aqui? Aí eu fiquei, ué, não entendi. Então eu juro pra ti que depois disso, a minha própria imagem com aquela pessoa mudou. Eu podia perdoar ela por ter sido idiota, mas depois eu não consegui ser amiga de uma pessoa que tem uma mentalidade como a dela. Porque eu olhei, ok, ela pode nunca mais fazer aquilo que ela fez de novo comigo, tenho certeza que ela nunca mais vai fazer isso. Mas não muda o jeito que essa pessoa me subjulgou, ainda é muito da ideia que ela tem sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre pessoas à minha volta, sobre quem ela é, em detrimento aos outros. Aquilo pegou mal, eu tinha uma outra imagem, achava que essa pessoa era uma pessoa mais humilde, achava que essa pessoa era... Então, ficou ruidoso. E como não era uma pessoa amigona minha, não era alguém que tipo, um familiar, ou seja o que fosse lá, eu não tinha interesse em manter essa pessoa numa amizade comigo. Até porque a gente nem tinha uma amizade, né? Se a gente tivesse, mas a gente nem tinha uma amizade, a gente tinha uma relação amigável, que era bem pacífica, e depois disso ruidou, e depois disso eu falei, bom, evitemos-nos, pois, né? Porque não tem como ficar, tipo, eu não tenho interesse. Aí que tá, a gente perde o interesse. E é isso que eu quero deixar bem claro que tá tudo bem. Tá, gente? Tá tudo bem. Perdoar uma pessoa não significa que agora você vai ter que andar de braço dado com ela pra cima e pra baixo, que vocês se amam e que tá tudo certo e que nada aconteceu e que... Não. Perdoar significa, olha, aquela lá, coisa que você fez merda, tudo bem, entendi, tá perdoado, mas você fica com o poder de saber se aquilo você ainda quer na sua vida ou não, né? Você quer estar junto daquilo ou não? Às vezes acontece isso também. Eu já falei isso para algumas amigas minhas em alguns momentos, né? Quando você perdoa uma situação ou quando você aceita uma situação que erraram contigo, você, às vezes, assina um cheque dizendo que você meio que tá de acordo que aquilo pode voltar a acontecer ou não. E não é pra vocês entenderem, então eu não vou perdoar, porque daí se eu perdoar, eu assino esse cheque aí, e aí a pessoa volta a fazer isso comigo. Calma lá. É entender que o outro pode sim errar de novo. Né? E é por isso que quem gosta da Bíblia aí, é por isso que a Bíblia fala, né? Perdoe ali 70 vezes 7 por dia, né? Por quê? Porque a pessoa vai continuar falhando. O ser humano vai continuar falhando. Enquanto existir, a gente falha, a gente erra. O outro não vai fazer isso? Vai fazer isso também. E aqui até uma coisa que eu queria falar com vocês, que era, sabe aquela coisa de o melhor é prevenir do que remediar? Então, às vezes, você que é uma pessoa que já tem uma propensão, que tem isso também, né? Tem gente que tem uma propensão pra guardar a mágoa de Deus do mundo, que fizeram isso aqui pra ela, já tá assim, meu Deus, tá super doída, que fizeram não sei o que lá pra ela. Cuidado com esse comportamento também. Mas o que eu ia falar é que muitas vezes a gente pode sim no dia a dia evitar o rancor, ele é uma coisa que ele às vezes pode ser construída. Tem situações que são como essas, que a pessoa fez a X atitude contigo, ela falou X coisa que te magoou, ou ela teve lá uma atitude, sei lá, traiu, pode ser isso, mas muitas vezes podem ser um conjunto de comportamentos que essa pessoa tem, que ela é, e que já vão te ferindo e já vão te... Você consegue entender? Eu vou dar um exemplo assim, às vezes você pode antever isso e você já se reprogramar, pra você não pegar
Eu acho que a palavra aqui não é nem rancor, eu acho que é ranço mesmo. Ranço das pessoas. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me livrar de ranço. Gente, quando eu pego da pessoa, é difícil eu voltar atrás. Então eu fico cuidando pra que eu não caia nesse negócio do ranço. Que entra junto dessa pataquada toda aí de perdoar, né? É basicamente, às vezes a gente tá se vendo numa situação que acontecem coisas à nossa volta que a gente não gosta, que a gente não aprova, que a gente não concorda, né? E aí a gente começa a olhar para aquelas pessoas que têm aquele comportamento e a gente já começa a ficar na defensiva com aquelas pessoas. Tipo, como é que essa pessoa tem esse comportamento que é uma merda? O olhar que eu pratico sempre para eu buscar não olhar as pessoas com tanto peso no julgamento para que eu não construa esses muros, porque cair nessa de sempre estar achando que o mundo está falhando contigo e você é o afetado, o que também não é o caminho, né, amor? Que daí você começa a achar que você é que é o bom e todo mundo é nada. Somos todos nada, né? Vamos nunca esquecer disso aí. E é o olhar que eu procuro ter para as situações todas. Para evitar, então, antes de você precisar chegar num ponto de perdoar as pessoas, nem pegue o ranço, nem leve pro coração. Que aí você não precisa nem perdoar, que você já nem levou pro coração, não tem nem o que perdoar. Basicamente, eu olho para algumas situações, sabe aquele olhar de... Hoje eu tô muito bíblica, gente, eu não sei porquê, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas é que os exemplos que eu tenho, assim, recentes, vêm de histórias que eu já vi na Bíblia. Uma delas é o próprio momento, né, que tem ali Jesus sendo crucificado, né? Você, independente da religião ali, tem essa história de Jesus que foi crucificado. E enquanto ele estava lá sendo crucificado, já estava na cruz, já estavam lá enfiando lança nele, tudo ensanguentado, né? Ele olhar para aquela galera lá embaixo que tá assim, Jesus tá morto, uhul. Olhar para essa galera e falar, meu, coitados, que dó de vocês, tá? Vocês são um bando de coitadinhos. Não com essa postura, mas ele falou, olha, entendo que essas pessoas, são falhas, estão agora aqui cegas na minha frente, achando que eu é que sou o cara mau. Estão muito louca, estão muito crazy essa galera de achar isso. Mas se acham isso, é porque estão condicionados a achar isso. Estão crentes que estão certo. Então, quando a gente tá no dia a dia vivendo situações com pessoas que a gente fala, como é que a pessoa pode não ver que isso tá errado? Como é que essa pessoa pode agir dessa maneira e me afetar, e me atingir, e agir contra mim, sem perceber que tá sendo injusto? Como é que essa pessoa consegue fazer isso? Como que ela consegue? Porque é um ser humano que é limitado, que falhou e falhará. Todos nós somos. Então eu procuro manter comigo esse olhar de Jesus na cruz, sabe? Tipo, a pessoa faz um negócio, você só olha assim e fala, não, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E aí eu respiro fundo e eu falo, é um ser humano. É um ser humano. Eu queria ser um grampeador, falei hoje pra minha amiga, eu falei, esse negócio de ser humano é muito complicado, eu queria mesmo ser um grampeador, que eu não passava por nada disso aí. É um momento ou outro ali que eu ia dar uma engasgada, que eu ia ali falhar com algum grampo, mas é uma coisa ou outra, né? Mentira, mesmo como grampeador eu tenho vários desafios, mas enfim, a vida é assim, né? Então é basicamente isso, você pode evitar ter que passar por essa questão de perdoar alguém se você parar de ficar também retendo muito ranço, muito rancor, muito remorso. Tem coisa que tem que passar por a gente assim, ó, como se a gente fosse um funil mesmo, uma peneira, sabe? Tipo, não fica nada. Passa. Não guarda. Cuidado com o que você tá guardando e fazendo isso aqui. Ah, isso aqui me machuca. Ah, isso aqui eu não gosto. Ah, isso aqui me afetou profundamente. Quanto mais... É como se a gente fosse... Ah, que exemplo legal. Pensa assim que a gente é uma peneira, né? Quanto mais pontinhos você tem não resolvidos, é como se fossem esses buraquinhos da peneira que estão assim, obstruídos. Né? Quanto mais obstruída essa peneira tá, o que acontece? Quando passa ali um líquido, um negócio, mais ela retém, tudo fica. Aí ela fica assim, guarda tudo magoa, tudo chateia, ela tá sempre... Catiele, eu tenho tantos perdões gravados em mim que eu não vou dar pra ninguém. Meu Deus, eu não consigo imaginar o quão doente essa pessoa deve ser, fisicamente, tá? Doenças físicas que essa pessoa deve carregar de tanto rancor e remorso que ela deve ter dentro dela. Esse episódio tá um pouquinho longuinho, mas é bem necessário. Ainda não cheguei nem na metade, brincadeira. Eu já vou me encaminhar pro final. Que não poderia deixar de falar. Eu tô falando aqui do outro, mas tem gente aí que não se perdoa. Gente que tá falando que a Tchelle, ninguém me fez mal, sou eu. E volto naquela conversa que eu tive com a minha mãe, quando eu já não era adolescente, acho que eu já era mais adultinha.
Tá lá no episódio também que eu falei da minha mãe, né? Se vocês quiserem ouvir. Que eu falo assim, mãe, fui pra ela depois de anos de existência, né? Sendo filha dela, já passando por várias coisas. Falando, mãe, peço perdão aí se falei contigo, mas eu vou te falar que eu nem tinha muita coisa pra pedir perdão, não. Na verdade, eu falei assim mais da boca pra fora, mas pra ela entender que, tipo assim, ó, se fiz alguma coisa, que a gente faz, né? O dia que eu fui lá e... Mas eu não era uma filha travessa, então, assim, pra mim, não tinha muito o que pedir perdão, não. Mas eu mesmo assim fiz, sabe? Eu falei, mãe, desculpa aí qualquer coisa. E eu lembro que a minha mãe falou, não, você não tem que pedir perdão por nada. Você não fez nada pra mim. Sou eu que tô em dívida com vocês. Sou eu que, como mãe, falho com vocês e tarará, tarará, tarará. E aí ela pediu perdão, né? Então eu a perdoei e tudo mais. Quer dizer, eu acho que ela nem elaborou dessa forma. Ela não falou assim, me perdoe. Tipo, não. Ela falou assim, não, fui eu que errei, eu que falei. Então ela reconhecia todos os erros dela. E o que eu tô falando? Por que eu tô falando dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente tem aqui pessoas que guardam e carregam as suas culpas e não se perdoam, né? Pessoas que o filho vem e fala, olha, pai, mãe, me perdoe qualquer coisa. Ou mesmo que os filhos os perdoem, né? Guardam essa culpa. Nossa, eu falei como pai, eu falei como mãe, eu falei como marido, eu falei como esposa, eu falei como amiga, eu falei como ser humano. Eu acho que o mais grave é isso. E é um movimento tão moderno, tão nosso, tão nessa geração, nessa fase que a gente está vivendo agora. E eu tenho visto que as pessoas estão tendo mais dificuldade em perdoar os erros que elas cometem com elas mesmas, dentro das suas próprias expectativas, do que os que elas têm com as outras pessoas. Tudo bem deixar alguém mal e chorando, mas agora eu ter falhado, que eu não consegui treinar essa semana, jamais me perdoarei. Dei um exemplo bobo, mas, gente, eu tô vendo coisas assim, as pessoas não estão se perdoando em situações que não é nem sobre elas se perdoarem ou não. É sobre elas não... É uma inflexibilidade que a pessoa tem com ela mesma, e óbvio que isso vai refletir no outro. Quando eu vejo as pessoas com o dedo muito duro apontado pros outros, eu falo, meu Deus, que medo desse dedo, porque é o mesmo dedo que ela tá apontando pra ela. Então se ela pega pesado assim com o outro, meu Deus do céu, imagina se esse ser humano com o próprio dedo na sua própria cara. O quão péssimo que aquilo deve ser, o quanto ela se julga, se cobra, pra tá vivendo hoje, eu nem sei como é que ela faz isso. Então, o auto-perdão, ele é extremamente necessário também. Tem vários momentos assim da minha vida que eu falei, nossa, fiz isso, deixei aquilo acontecer, eu não acredito, teve situações que aconteceram comigo que eu falei, meu Deus, como é que eu fiquei por tanto tempo nessa situação, como é que eu deixei? E depois que eu saí daquela situação que eu me dava assim, por conta de mim mesma, eu falava, meu Deus, mas como é que eu fiquei, eu não vi aquilo, como é que eu não me impus, como é que eu E eu vivi momentinhos ali de não me perdoar, de falar, Catiele, que isso, por que você não fez isso e tal? Até chegar ao ponto de eu conseguir com mais clareza e sem emoção reconhecer e falar, meu, calma, né? Você se conhece, sabe que você tá sempre tentando fazer as coisas corretas. Se na época você não fez aquilo, é porque você não conseguia ver daquele jeito. Porque o buraco que você tava era mais embaixo, que você não tava tão fortalecida para ter tomado uma atitude diferente, né? Se perdoe por ter sido pessoas diferentes no seu passado. Hoje a clareza e a força que você tem para fazer as coisas que você faz é uma, mas você não era o meu ser humano do mês passado, que já de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Não é, com certeza. Então, se perdoe também por essas questões, por ter falhado com pessoas e falhado com você mesmo no dia a dia. Né? Eu às vezes, eu quero fazer tal coisa, aí daqui a pouco não faço o jeito que eu queria, daqui a pouco eu mudo de ideia. Nos meus próprios projetos eu faço coisas e faço errado e eu fico, meu Deus, mas tudo bem. Inclusive, deixo destacado, isso aí é uma coisa que foi uma descoberta recente de, como é que eu chamo a palavra? Adjetivo, não, qualidade minha recente que eu descobri, que eu tenho, que eu gosto, que é não ter medo de errar. Eu vejo como os meus amigos sofrem horrores por medo de sofrer, ou por medo de errar. E aí, quando erram, meu Deus, o mundo acabou. Eles atrelam o erro deles com a identidade deles. Aí quando eles erram, é tipo assim, sou um lixo, sou incapaz, sou burro. Pior ser humano na Terra, sou eu, porque eu errei. E isso não me ocorre, graças a Deus.
Mas essas pessoas, né, que não se perdoam e têm essa atitude de não posso errar, eu não erro nunca e tá. Eu acho uma delícia errar. Eu acho. Porque eu era sempre essa pessoa, eu tenho que sempre ser madura, sempre, foi mais madura que a idade dela, sempre pensando, refletindo tudo, tá. Mas você tem que errar, amor. Se você não erra, não errar é não viver. Eu lembro quando eu tava lá numa posição bem bonitinha, olhando e falando assim da vida dos relacionamentos dos outros. Isso, aquilo, outro. E eu solteira. Sem viver a vida, sem estar apaixonada. Aí é fácil, né, amor? Você tá aí solteira, falando da vida dos outros. Vem você pro relacionamento. Vem você ficar apaixonado. Vem você virar a cabeça pra baixo da sua vida aí, porque você tá agora com uma pessoa. É diferente. Então, assim, às vezes esses julgamentos também vêm da gente não tá vivendo a situação, né? Então, se permite errar, se perdoe também. O mesmo pensamento lá de Jesus na cruz que eu falei, o mesmo pensamento que eu tenho da empatia de tipo, é só um ser humano tentando ser feliz, tarará. A gente tem que ter com a gente também. Mas eu errei, fiz coisas muito graves, falei, aconteci. Se você sentir que é o momento de você ir lá e se reconciliar com essa pessoa, faça. Faça. Se sente que, vai me aliviar muito se eu chegar na cara da pessoa e falar isso pra ela. Ela nem lembra mais da minha existência, mas eu ainda lembro dessa situação. Então faça. Quando eu fiz isso, foi 1 ano depois já de estar brigada com a pessoa. Fui lá e falei, cara, enquanto eu não sentar com essa pessoa e falar assim, pessoa, me machucou, não gostei, é isso aqui. Pedi perdão também porque eu tinha falado coisas duras pra pessoa. A pessoa nem lembrava mais do que eu tinha falado pra ela, mas eu lembrava. E eu queria eu queria essa situação, essa conversa. Então faça. Tem um livro que eu tô terminando de ler, que é o Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. Ele fala num capítulo sobre perdão. Perdoar as pessoas, para de levar pro coração, para de pegar o erro da pessoa e atrelar na identidade dela. Tenta separar a pessoa, o indivíduo, do seu erro. Eu sei que é difícil, né, que a gente fala, mas a pessoa, ela é as atitudes dela e tarará, e eu sei, eu concordo. Mas tem hora que a gente tem que separar o erro da pessoa. Se ela vai fazer de novo, bom, daí é você do amanhã que vai decidir quanto você vai aguentar das situações ou não, mas tenta dar essa separada. E nesse livro ele fala da importância do perdão para que você tenha boas relações. Você não pode ser inflexível assim, você não pode ser uma pessoa que tá sempre... Daqui a pouco você não vive, não confia em ninguém. Mas não confia em ninguém, não perdoa ninguém, tá fechado, tá duro, rígido. Isso não faz bem pra ninguém, nem pra você. Então o livro ele até dá exemplo que tem culturas, acho que se não me engano foi a cultura chinesa, onde é cultural que as pessoas mais velhas não devem pedir perdão. Só as pessoas mais novas é que pedem perdão para as pessoas mais velhas, mas o oposto não. Porque os mais novos têm que sim respeitar os mais velhos. E a questão a quantidade de pais que erraram com os seus filhos, mas que não vão pedir perdão porque não podem, culturalmente. Mas aí os filhos que foram feridos, né, pelos pais, obviamente vão pedir perdão e não vão lá reconciliar, e aí tem uma pancada de idoso lá, morrendo de vontade de participar da vida do filho, de conhecer os netos, de morar com os filhos, não pode, por quê? Porque não vai pedir perdão. E o filho também não vai perdoar. Você entende o looping? E a gente tá vendo isso sem morar na China, tá? A gente que tá assim, não vou pedir perdão. Não, porque se eu pedir perdão vai significar que... Eu amo, gente, eu adoro, olha... Mas isso sou eu, né? Eu adoro, assim, ó, vem lá do... Que é meu objetivo, no final das contas, tá? Cativeiro Cast tem essa bandeira aí. Que aqui a gente é contra ego. Vem com eguinho, vem com bandeirinha de porque eu sou mais eu, que não vem, ó. Isso aqui não é bem-vindo nesse canal. Então eu adoro pegar o ego e colocar ele bem no lugar dele, que é onde? Lá embaixo. Não dá pra existir ego, gente. A vida do autodesenvolvimento, você vai começar a entender que o ego só te atrapalha. É o ego que tá passando a mãozinha assim no seu ombrinho falando, sim, você tem que fazer isso mesmo, sim, você tava certo, ninguém te merece, a vida é injusta, todo mundo é mal contigo, como você é certo e certa o tempo todo, ele sim que tem que se rastejar pra pedir perdão pra você, você não pede perdão pra ninguém, porque você é o certo, a correta, a imaculada, salve, salve. Então eu adoro pegar o meu ego, às vezes, e falar assim, você tá achando que manda em mim, ego? Pois eu vou lá pedir um perdão agora, pra você ver uma coisa. Faça isso, gente, você não vai morrer não, tá? Então, isso faz parte da minha rotina de deitar minha cabeça no travesseiro e dormir muito bem. Devia ter começado o episódio assim, quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir muito bem? Perdoe alguém. Até rimou, eu sou rapper. Vou jogar isso pro final também, pro começo. Mas é isso, gente. O segredo para não ter rugas, dormir bem, parecer mais jovem que a sua idade, perdoe as pessoas,
Se livra desse sentimento ruim, de ranço, de seja o que for. Não guarda isso nunca. Isso não faz bem pra você. Como diria o Chaves, né? Acho que é... Mas ele falava de vingança. Ele falava que a vingança nunca é plena. Então eu vou falar também. O rancor também não é pleno, tá? Ele é veneno. É isso que eu vim falar hoje. E espero que você não se esqueça de vir aqui e curtir, e dar like, e comentar, e interagir, e fazer as coisas todas aqui que eu sempre faço, tá? Que eu falei que eu perdoo e tudo mais, mas aí você também não vai se folgar achando que é assim, entendeu? Me valorize que eu te valorizo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem se vocês passam por situações como essa, já passaram por situações como essa, como você lida, né? Quando você tá ali querendo perdoar alguém, tem que perdoar alguém, alguém vem pedir perdão pra você, como é que você passa por isso? E é isso. Que a gente siga leve, que é isso que a gente precisa. A gente chega de peso, chega de... Já tem a gente pra se levar, que tirar BO dos outros. Não. É isso aí. Até a próxima.